Aumento do salário mínimo e controle de capital. Rabo do brasileiro só serve para tomar pau. Eu sei, gente, que parece mentira, parece exagero, parece alarmista, mas isso daí sabe o que? Que é a capa do Valor Econômico dessa semana, com essas palavras, exatamente essas palavras, ditas por Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, que é também aí o nome escolhido por Lula para coordenar o seu governo nessa campanha aí de reeleição. Nesse vídeo eu vou ler essa notícia com vocês, essa notícia absurda, explicar também o que significa, como que se daria esse controle de capital. Mas antes da gente seguir para o vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever e deixar o seu like. Olha, pode ser que não faça diferença nenhuma na sua vida você se inscrever no canal, você deixar seu like, mas pode ter certeza que para mim conta bastante. O coordenador do programa de governo do PT, Sérgio Gabrielli, reuniu-se com representantes do mercado financeiro na última sexta-feira para apresentar propostas econômicas que foram alvo de críticas dos agentes. Entre essas propostas, entre elas estão o aumento do salário mínimo e controle de capital. Calma que eu já vou explicar como que pode se dar esse controle de capital. Assunto esse completamente ignorado pela mídia e pelos influencers. A recente reunião de Gabrielli com agentes financeiros ocorreu após o presidente do PT, Edinho Silva, ter relativizado em entrevista ao Valor declarações públicas do ex-presidente da Petrobras que provocaram ruído. Sim, gente, Edinho Silva, sabe quem é Edinho Silva? Aquele mesmo que estava palestrando na Expert XP. Ou seja, se você é cliente da XP, os lucros que você dá para a empresa servem para quê? Para que eles coloquem um comunista no palco em um evento de investimentos. Meus parabéns! Meus parabéns! Na ocasião, Edinho afirmou que só tem um condutor da política econômica que se chama presidente Lula. Meu Deus do céu, essa frase não faz sentido nenhum, cara. Um condutor da política econômica e o Lula ser o condutor da política econômica, isso não faz sentido nenhum. Essa frase, ela tem dois problemas principais. O primeiro problema é o problema do conhecimento, descrito por Hayek, que foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Inclusive, vale a pena vocês lerem o discurso que Hayek proferiu ao receber o Prêmio Nobel. Ele se chama A Pretensão do Conhecimento, o nome do discurso. Vale a pena, tem até um livrinho pequenininho com esse discurso completo. E o Hayek fala que o grande problema do socialismo é a arrogância fatal de achar que a economia pode ser controlada por um planejador central. Então, quando um burocrata, alguém do governo fala, por exemplo, em temos que investir em setores estratégicos, temos que conduzir o processo econômico, isso é uma arrogância. O burocrata não sabe o que diz, porque ele não está na ponta final do processo de produção. O conhecimento, segundo Hayek, está disperso na sociedade e não nas mãos de um planejador central. Então esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que o verdadeiro condutor da economia é o empreendedor. Aliás, outro economista austríaco que influenciou o trabalho de Hayek, que veio antes de Hayek, foi Ludwig von Mises. E o Mises, ele falava que o empreendedor é a força motriz do processo econômico produtivo, porque é o empreendedor que toma risco, que cria riqueza, alocar recursos escassos para fins produtivos e, portanto, ele é a força motriz, ele que é responsável pelo processo de transformação na sociedade. Na avaliação por ele, apresentada por ele ao mercado, o combate à inflação não deve depender exclusivamente da política monetária, mas também de medidas, ai lá vem, cara, medidas como o aumento da concorrência bancária por meio do fortalecimento dos bancos públicos. Desde quando o funcionário público reage à concorrência? O funcionário público tem a certeza de que nós iremos sustentá-los, mesmo se ele fizer um trabalho meia boca. Tô mentindo? Se a ideia é aumentar a concorrência bancária, deve-se extinguir os bancos públicos. Ai, mas a empatia pelas pessoas que trabalham lá, gente, olha, quem for competente, pessoas competentes são facilmente realocadas no trabalho. Entenda que a lógica do mercado não tem peninha dos agentes econômicos. Aquilo que é ruim, aquilo que é ruim precisa falir para dar espaço ao bom. E a empresa pública
pública não tem o mesmo incentivo para inovar, para melhorar invenções de concorrentes da mesma forma como as empresas do setor privado têm. Isso é muito fácil de observar, basta você depender de qualquer serviço público, é sempre uma merda. Você já viu aquele meme assim que você vai num lugar, faltou essa documentação, daqui a pouco, traz isso, traz aquilo. Então é sempre essa merda, essa burocracia, esse lixo aí, especialmente no Brasil, aí que tem a figura do cartório. Ele diz o seguinte aqui também: formação de estoques reguladores de alimentos, instrumentos para reduzir a volatilidade cambial, ou seja, acabar com o câmbio flutuante. Não dá para entender o que ele quis dizer. Incluindo a possibilidade de controle de capital. Falou. Gente, isso aqui é o termo mais assustador do artigo. Controle de capitais, porque ele fala, isso é publicado numa revista, como se fosse algo legítimo, como se o governo tivesse propriedade sobre o capital que você construiu, que você trabalhou para construir. Esse controle de capitais, na verdade, se a gente parar para pensar, ele já começou, é que vocês que normalizam o absurdo. Todo mundo já se acostumou com o aumento do IOF ano passado, isso não causa mais espanto. Só que o aumento do IOF é sim uma das formas de controle de capitais. E não há absolutamente nada que impeça o governo de fazer novos aumentos. A criatividade do governo é infinita. Ou pior até, de limitar as reservas estrangeiras em dólar, por exemplo. Seria um caso mais extremo, mas existe. Se tratando de Brasil, existe essa possibilidade. E não adianta vocês me chamarem de tá causando terrorismo, cavaleiro do apocalipse, porque vocês falaram exatamente isso quando eu soltei esse vídeo aqui há um ano, esse vídeo aqui falando que o governo aumentaria o IOF, que o maior risco do Brasil de você investir no Brasil é o risco de conversibilidade da moeda, de ficar cada vez mais difícil você converter seu dinheiro para moedas melhores. E poucos meses depois, essa medida de aumento do IOF foi anunciada, ou seja, mamãe aqui acertou mais uma vez. Você sabe qual que é o limite desse aumento? 25%. Sim, isso é o que fala aqui nesse texto da Câmara. Eu vou deixar passando aqui o texto para vocês. Então aqui hoje o Poder Executivo pode alterar as alíquotas do IOF por decreto, com efeito imediato e sem aprovação do Congresso. A única exigência é respeitar os limites máximos da lei, ou seja, existe um limite máximo da lei. Mas qual que é o limite máximo que autoriza tetos? Já está 25% para câmbio. E tem gente esperando o resultado das eleições para definir o que vai fazer com o dinheiro. Eu vou esperar um pouquinho mais para mandar o dinheiro para fora, né? Pelo amor de Deus, vocês precisam acordar para a vida. Por mais que exista, assim, uma diferença entre a probabilidade da ocorrência, né? A probabilidade que aconteça, né? Que eu diria até que é baixa, não é impossível, mas é baixa. Mas é porque sairia de 3,5 para 25. Não é impossível se tratando de Brasil, mas é uma medida extrema. Só que vocês precisam entender, isso é difícil de explicar, mas entender a probabilidade da ocorrência. O brasileiro não costuma entender isso. Não entende a diferença entre a probabilidade da ocorrência e o impacto da ocorrência. Por mais que não tenha uma alta probabilidade agora, eu posso estar enganado, mas eu não vejo isso agora pelos próximos meses aí. Mas o impacto seria devastador. Gente, isso aqui é risco de ruína. E não é exagero, sabe por quê? Porque controle de capitais é o termo que aparece nas notícias econômicas desse país. Por mais que tenha gerado aí um desconforto, a própria equipe do PT se pronunciou falando que não é bem assim, que parece que eles tiraram o Sérgio Gabrielli. Eu li alguma coisa por cima disso daí. Entenda, uma coisa é o que eles falam, outra coisa é o que fazem. E nesse histórico de governo, eles já começaram com medidas de controle de capitais, eles já aumentaram o IOF mais uma vez e podem sim aumentar ainda mais. Por isso que é urgente, meus amigos, que você tenha pelo menos uma parte do seu dinheiro fora do Brasil. Eu não tô falando para você tirar tudo, especialmente se você ainda mora no Brasil. Aliás, existe hoje uma indústria, isso é muito bom que aconteça, né? Uma indústria de consultorias independentes, uma indústria de ETFs crescendo muito, fazendo um trabalho correto, um trabalho muito melhor do que assessores de investimentos açougueiros que ficam aí te vendendo COI, CRA, CRI, fundo CETIPado, Distressed Assets, que nada mais são do que falências. Sim, eles vendem essas merdas, esses lixos aí na sua carteira, né? Então, essas consultorias independentes que não trabalham para banco, que trabalham para você, são
elas que você tem que procurar para o seu dinheiro no Brasil. Só que uma parte, pelo menos assim, eu diria que pelo menos 30% você precisa ter fora, uma questão de proteção. E tem até literatura, estudos que recomendam bem mais do que isso. Esse artigo aqui, por exemplo, que eu vou deixar na descrição, ele menciona que você tenha pelo menos 2/3, olha só, 2/3 do seu patrimônio em um país diferente do seu país de origem. Quem me sugeriu esse artigo excelente aqui foi o Fábio Holder e vale a pena a leitura para vocês entenderem que não é coisa da minha cabecinha, entendeu? Não são vozes da minha cabeça, são recomendações que qualquer pessoa enxergando a realidade no Brasil hoje, enxergando um governo socialista com altas possibilidades de ser reeleito, qualquer pessoa lúcida faria numa situação dessa, com uma manchete dessas. E se você tem mais de 100 mil dólares disponíveis para reinvestir no exterior, agende uma reunião com o meu time. Nós, aqui da Guardian Capital, trabalhamos de forma independente com o mercado internacional. Eu não tenho exclusividade com nenhum banco, com nenhuma corretora, com nenhuma empresa. A gente trabalha com mais de 40 corretoras nos Estados Unidos, 40 empresas nos Estados Unidos, incluindo, por exemplo, Interactive Brokers, IB, Charles Schwab, Morgan Stanley. E o nosso trabalho funciona de forma totalmente independente. Você vai ficar mesmo esperando o resultado das eleições? Será que não é mais inteligente agir com calma, com prudência agora, entendendo os processos, fazendo com calma? Aponte o seu celular aqui nesse QR Code e agende uma reunião conosco. Tente, quando você apontar o celular, vai abrir um formulário. Eu peço que você seja bem detalhista nesse formulário, porque assim eu consigo te direcionar a melhor pessoa da equipe para te atender. Então, conte o que você busca, se você já tem uma conta fora, se você já tem uma empresa offshore, qual companhia. É importante que você seja, assim, bem detalhista, porque eu consigo direcionar a melhor pessoa para te atender. E, em alguns casos, sou eu mesma que atendo também. Caso o QR Code não funcione, o link também está no primeiro comentário fixado. Voltando aqui, gente, o controle de capital, ele também é uma forma do governo implementar a chamada repressão financeira. E a repressão financeira pode vir, por exemplo, através do mercado de títulos, ou seja, através do controle da curva de juros. O que pode acontecer nesse cenário, tá? Nesse cenário, o Banco Central compra títulos públicos para impedir que os juros subam, mesmo quando a inflação e o risco fiscal aumentam. Se aumenta a demanda por títulos, o preço deles sobe, enquanto que os juros caem, porque lembra lá, renda fixa, Brasil e americana, isso é igual. Existe uma relação inversa de preço e yield, e juros. Então os juros caem, e aí com os juros mais baixos, o governo ele reduz o custo da sua dívida pública, mas o problema é quando a inflação passa a ser maior do que o rendimento dos títulos. Porque imagine que nesse cenário de controle da curva de juros, todos os títulos ofereçam algo como, sei lá, 4% ao ano, 5%, 6% ao ano. Só que se a inflação está em 8%, está em 10%, o investidor ele tem um problema, ele fica encurralado, porque não existe mais um investimento conservador, um investimento em títulos que preserve o seu patrimônio, que tenha rentabilidade real, ou seja, a rentabilidade que considera a inflação. Não adianta investir nesse cenário porque você perderá para a inflação, você não terá a rentabilidade real. Aliás, esse é um dos grandes erros assim que eu vejo as pessoas cometendo de eu vou investir no Brasil porque é 15%. Sabe o que você faz então? Bota na Turquia, vai pra Turquia. A Turquia é 37%. Por que você não coloca na Turquia então? Já que é pra olhar juro por juro ali, juro nominal, bota na Turquia. Gente, não é 15% que você tá ganhando. Se você descontar a inflação, a verdadeira inflação, e não tô falando de IPCA, a sua inflação, seus gastos pessoais, o seu aumento do custo de tudo, é muito menos do que 15%. Então não confunda rentabilidade real com rentabilidade nominal. Então a melhor alternativa é a diversificação entre moedas, para que o investidor ele consiga ter opcionalidade e consiga mitigar o risco país, o risco Brasil, antes do governo intervir nisso também. Eu estava falando sobre esse assunto com meu amigo, padrinho do meu casamento, Bruno Barbosa, da Peta Capital, e ele me mandou essa mensagem aqui falando que ele, na opinião dele, ele acha que mesmo morando no Brasil, as pessoas tinham que ter 90% do dinheiro fora. Isso daí é o Bruno falando, tá, gente? Eu não sou a única a ter essa opinião
de que pelo menos uma parte você deve manter fora. Não precisa começar com 90%. Mas assim, começar com 30% e aos poucos ir aumentando é o processo natural. O caminho, ele sempre tem que acontecer da moeda mais fraca para a moeda mais forte. E mais uma vez eu reforço, se você tem mais de 100 mil dólares, não tem parte do seu dinheiro no exterior, do seu patrimônio no exterior, ou já tem, mas sente que precisa de um acompanhamento profissional, de repente você faz através de banco, através de empresas brasileiras, que trabalham com empresas que têm vínculo com o Brasil, isso não é a melhor opção. Eu peço que você agende uma reunião com o meu time apontando o seu celular aqui nesse QR Code. E se você não tem 100 mil dólares, como um dia eu não tive, quando eu estava em processo de crescimento de patrimônio, você pode muito bem começar sozinho. Você pode abrir uma conta em uma corretora internacional. Eu pessoalmente uso a IB, Interactive Brokers, e elas não exigem um valor mínimo, você não precisa ter um valor mínimo para começar. E aí você já começa a pegar esse hábito de fazer remessas mensais, fazendo um preço médio do dólar. Foi isso que eu fiz lá atrás. Eu comprei dólar a 3 e pouquinho, a 4 e pouquinho, a 5, a 6,30. Eu comprei. Por quê? Porque a hora de comprar dólar é durante a vida inteira. Acorda, a gente nasceu no Brasil. Eu nunca me preocupei com a cotação de curto prazo. Eu vou esperar baixar mais, eu vou esperar porque eu acho que vai subir, porque eu acho que vai cair, porque eu li o fulaninho que falou. Esquece, para, isso não tem como você adivinhar, não tem, são N variáveis que afetam o dólar. É balança comercial, é cenário geopolítico, conflitos globais, importação, exportação, fluxo de capital, taxa de juros no Brasil, taxa de juros nos Estados Unidos. Você quer realmente controlar para onde que o câmbio vai no curto prazo? Isso também é arrogância fatal. É a arrogância fatal do Hayek. Não tem como. Qualquer um que te fale, vai para tanto. Essa pessoa tá chutando, essa pessoa tá mentindo. Ou essa pessoa tem uma autoestima, uma autoconfiança delirante de achar que sabe para onde o dólar vai no curto prazo. Então você pode muito bem começar dessa forma. Foi como eu comecei, abrindo uma conta fora, vai mandando as remessas, vai aprendendo sobre ETFs, estudando. Dá para você ir criando esse hábito. Aliás, talvez, eu não tenho certeza ainda, eu devo fazer mais uma edição do Workshop Risco Brasil, onde eu ensino para quem está começando mesmo. É um workshop mais educacional, para quem quer abrir uma conta fora, quem quer dar os primeiros passos, quem nunca fez uma remessa de câmbio para fora, tem algumas dúvidas pontuais, dúvidas de imposto. Eu já fiz algumas edições no passado. É que por conta da gravidez, eu não sei, eu tô repaginando aí algumas coisas na minha vida, mas talvez eu faça. Vou pensar, quem sabe, né? E se você ficou comigo até o final, comente um eu fiquei, comente também o que você achou mais absurdo nessa história toda. Se é a gente ter normalizado aí o IOF alto, se essa notícia aparecer aí, controle de capitais, como se fosse uma coisa normal, e pior, vai ter gente defendendo isso, as pessoas não se tocam do tamanho do absurdo. O que mais te chamou a atenção aqui nesse vídeo? Se você também aprendeu alguma coisa nesse vídeo também, comente aqui. Muito obrigada por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.